Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, Namastê pessoal, pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel, pessoal que me assiste também pela YouTube depois. Para um esclarecimento, os vídeos que passam na TV São Tomé das Letras passam antes, depois eles ficam arquivados e algumas semanas depois eu libero no YouTube, então você pode assistir como reprise, tá? Mas assim, a de primeira mão você assiste na TV São Tomé das Letras, tá? Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre espiritualidade, sair um pouquinho da ufologia e falar um pouco sobre um esclarecimento. Eu acho que no Brasil existe uma confusão muito grande com relação a budismo, com relação ao Oriente, Maitreya, Karma, Buda. Eu vejo assim uma confusão muito grande, muito blá blá blá, falta de leitura sobre o assunto, tá? Então eu vou fazer um esclarecimento meu sobre a introdução do budismo no Ocidente, tá? Eu fui budista há muitos anos, da casa de Dharma, até que eles meio que me expulsaram porque eu mexo com ufologia, eles não gostavam. Mas assim, de qualquer forma, na verdade, o budismo, ele no Brasil não fez muito sucesso, porque ele é uma religião muito fria. Considera uma religião, sim, mas muito fria, muito impessoal, né? Tipo assim, as pessoas não se abraçam, não se beijam, todo mundo medita em silêncio e tal. Isso meio que não pegou no Brasil, que gosta de contato humano e tal, e de mimimi, de choradeira e de coisas que o budismo não dá vazão, né? O budismo sempre fala assim, você tem que ser forte, você tem que ser você tem que meditar, você tem que controlar suas emoções, você tem que controlar seus desejos, você tem que controlar seus medos. Então isso não agrada muito o brasileiro, que não é muito disso. O brasileiro gosta muito mais da entrega, né? Da entrega espiritual, da rendição, da devoção. Então, para o brasileiro, o conceito de Deus é muito importante, né? Amar a Deus, a dependência de Deus. Isso cola muito do Brasil. Então, um monte de gente me pergunta, eu já vi muito essa pergunta, se Buda é Deus, né? Não, Buda não é Deus, Buda é iluminado. A palavra Buda significa iluminado. Qualquer pessoa que atingiu uma iluminação total, dentro do conceito asiático, é um Buda. Então, existem os Budas, né? Tem o Buda da compaixão, tem o Buda do futuro, tem o Buda que vai para o inferno, que visita os mortos no inferno, tem o Buda que cura, tem o Buda que isso, que aquilo. E os Budas, e o Buda Shakyamuni, que foi o Buda histórico, né, que é o Buda que viveu na Índia lá 500 anos antes de Cristo, né, o Gautama, o Siddhartha Gautama, que era o Buda histórico, que a gente chama. E o Buda histórico fundou o budismo. E a controvérsia em cima de se é uma religião ou não, vem do fato de que Buda era impersonalista, né? Mesmo os Hare Krishnas ou os cristãos poderiam chamar o Buda de impersonalista, ou seja, ele nega a persona de Deus. Ele não nega a existência de Deus diretamente, mas ele não põe Deus no centro da religião, ou do budismo, ou da filosofia, se você preferir, e coloca que, ele fala assim, perguntaram a ele, Deus existe? E aí Buda fala assim, se você sofre uma flechada, você quer tirar a flecha, ou você quer saber quem atirou? Quer dizer, o que significaria a flecha? A flecha seria o sofrimento das sucessivas reencarnações. Então, por exemplo, quando o Buda falava assim, por exemplo, o que interessa é tirar a flecha, é parar de reencarnar. E que não era importante se o universo foi criado por Deus, por deusa, por deuses, por ninguém, né? Então não era interessante saber para o Buda não se preocupava. O Buda Shakyamuni não se preocupava em saber quem atirou a flecha, né? Ele era, num certo sentido, algumas pessoas colocam ateu, ou
eu colocaria mais corretamente agnóstico. Ele não disse que não havia um Deus. Ele disse que não importava pensar em Deus. Ele dizia que não é que Deus não existia, ele dizia que Deus não era a solução. Que a solução era você purificar os seus karmas, purificar sua mente, para partir para um patamar superior. Que não adiantava você ficar pensando em Deus isso, Deus aquilo. Que você tem que meditar, que você tem que controlar os seus desejos, controlar suas manias, controlar suas coisas, para ver se você consegue partir pelo menos para um mundo mais elevado e aí ir galgando, né? Ou numa situação ideal atingir o nirvana e parar de reencarnar de vez, né? E isso chegou no Ocidente, né? Isso chegou no Ocidente em grande parte por Schopenhauer. Schopenhauer, aquele filósofo alemão do século XIX, de 1850, entendeu? Ele é o primeiro filósofo europeu que claramente tem uma influência budista, né? Então ele fala assim, algumas frases que ele fala são um budismo deturpado, vamos dizer assim. Ele fala, por exemplo, que a vida é um pêndulo que oscila entre o tédio e o sofrimento. Quando você não está de saco cheio, você está sofrendo. Quando você não está sofrendo, você fica de saco cheio, né? O Schopenhauer, que é o filósofo mais pessimista da história, muito mais que Nietzsche, inclusive, muito mais que outros. Aliás, Nietzsche não era pessimista, mas assim, muito mais do que outros que a gente conhece. Ele era o pessimismo puro, ele falava que a vida era uma porcaria, que o amor era uma bobagem, que o amor existia só para fazer você procriar, e que procriar era uma prisão, então ele não tinha filho. Provavelmente ele era gay, entendeu? Ele só tinha um poodle, morava num apartamento, se tinha frio no pé, tinha reumatismo, vivia de mau humor, achava a vida um lixo, né? Morreu com 70 e poucos anos, quando ele disse assim, finalmente vou encontrar o meu descanso, quer dizer, a morte era a única coisa boa que podia acontecer para ele, né? Porque o budismo fala que a vida é sofrimento, a vida é puro sofrimento, né? Só que você fala assim, mas o budismo então é uma doutrina pessimista. Eles falam assim, não, a gente não é uma doutrina pessimista porque a gente oferece uma saída que é a meditação e o nirvana. Quer dizer, no budismo você medita, ora, ou faz, sei lá, o que você quiser, né? Tem budismo de meditação, tem budismos tipo Nichiren que ficam orando, Jodo, né, Terra Pura, que fica orando, tem budismo que fica... Budismo clássico é a meditação, o budismo clássico é a meditação, não é a prece, ou mantra. Mas aí você fica lá, né, ou orando, meditando, para ver se sai dessa porcaria que o budismo fala que é a vida, né? O budismo fala que a vida é como um homem que está correndo de um tigre, né, que é o sofrimento, e se pendura numa árvore à beira de um penhasco, que é a morte, com 3 dragões embaixo, que é a cobiça, a luxúria e a ignorância, e a árvore está sendo roída por 2 ratos, um preto e um branco, que é o dia e a noite, o tempo passando. Mas ele se alegra quando cai uma gota de mel na cara dele, porque tem um mel em cima da cabeça do cara. Então quando ele estica a língua igual ao mel, ele fala, tá tudo bem por esse momento. Que a vida é isso, né? Para o budismo a vida são breves momentos de alívio, né? Em meio a um oceano de chateações, de sofrimentos, em alguns momentos alegres ou agradáveis, né? Que são verdadeiras pausas de uma vida essencialmente desagradável, essencialmente sofredora, essencialmente triste, né? Então essas gotinhas de mel é quando você ganha uma joia, quando você compra um presente, quando você faz uma viagem, que é uma gotinha de mel numa situação terrível, né? Você está perseguido por um tigre perto a cair num penhasco. Que a morte é inevitável e o sofrimento é constante. Só que o Schopenhauer, como ele não acreditava em nirvana, ele absorveu tudo do budismo, menos a ideia do nirvana,
ele desenvolveu um pessimismo puro, né? Então ele achava assim, por exemplo, que a vida era uma grande porcaria, né? Que morrer era a única coisa que... Se você for pensar como ateu, um ateu pessimista, né? Que ele se mostrava ser, né? E aí ele fez uma outra colocação sobre Deus, né? Perguntado a ele, Schopenhauer, se Deus existia, né? Ele deu uma saída diferente do Buda. Ele falou assim, se Deus existe, ele é um sádico. Ele é um sádico que se diverte em fazer as pessoas sofrerem, as criaturas sofrerem, tanto homens como animais. Ele colocava que os animais eram superiores aos homens, porque os animais sofriam menos. Pelo menos eles não tinham consciência da sua miséria, né? Então Schopenhauer, ele era um cara que ele gostava de acreditar que os animais eram, em um certo sentido, mais bem-aventurados que os humanos, porque eles viviam o dia a dia deles de acordo com seus instintos, com seus impulsos, sem tanto mimimi. Mas que, na verdade, né, ele falava assim, Deus, se existe, é um monstro, né? Porque ele criou o mundo para a velhice, para o sofrimento, né? Quer dizer, ele criou o mundo para você. Você não casa com a pessoa que você ama, você não mora no lugar que você gostaria, você não vive na época que você gostaria, você não come a comida que você gostaria, você não faz nada do que você gostaria, você não faz o trabalho que você gostaria, você não faz nada, depois você envelhece, depois você morre, depois você adoece, depois você engorda. Quer dizer, tudo, né? Em todos os sentidos, a vida é um constante pregar de peça da natureza em você, né? E no fim ela vence na morte, a natureza vence com a morte, sempre, invariavelmente. Então, por exemplo, nesse sentido ele se tornou quase, né, aquilo que a gente poderia chamar de satanismo, né? Quase a revolta com relação a Deus, a ideia de que Deus é mau e que Lúcifer ou Satã dá ao homem o poder, algum poder, né? Então que se dar algum poder seria dar alguma liberdade ao homem, o não reconhecimento da bondade de Deus, né? Quer dizer, ele quase resvala no satanismo, não toma esse nome, mas ele fica no pessimismo, ele mantém a dúvida com relação à existência de Deus, né? Mais pra frente, a Blavatsky, os kardecistas, por exemplo, que é uma coisa que tem no Brasil, eles se consideram cristãos, mas eles têm muito mais de budismo do que eles pensam, porque muita dessa coisa oriental não ficou no Schopenhauer, nesse pessimismo, e tomou outras formas. Por exemplo, no kardecismo, reencarnação e karma é a essência da mecânica do budismo. A gente reencarna porque tem karma porque reencarna, né? Então essa coisa de karma, reencarnação, pagar e fazer e pagar, né? É um sistema que o kardecismo usa, você tem karma, por isso você tem que pagar, que é essencialmente oriental. E na verdade, nesse sistema oriental, Deus, o Brahma, o Alá, o Javé, o que você queira chamar, tem um papel meio secundário, porque o teu karma, né, tanto no hinduísmo como no budismo, o teu karma é que te colocou numa certa situação, não é um castigo de Deus. Quer dizer, um político corrupto, por exemplo, ele vai reencarnar um mendigo. Por quê? Porque no político corrupto ele tem um karma. Um assassino vai ser assassinado na próxima vida, né? Porque ele tem um karma. Então, esse karma não é um castigo de Deus diretamente, uma lei ditada, né? Esse karma ele é mais ou menos automático, né? Ele ficaria alojado aqui no nosso Vinanalaya, que é o corpo kármico, é uma fruta cheia de karmas, né? Esperando para se revelar quando surgir a situação parecida, né? Então, eu posso dizer para vocês que o kardecismo, ou mesmo as doutrinas que vieram mais para frente, a Blavatsky e tudo mais, já são uma visão mais feliz, né? Mais amigável com Deus do que seria, né? Não Deus malvado, mas, por exemplo, já que existe o karma
O karma é nossa culpa, né? E resultado da nossa baixa evolução, então não é uma maldade de Deus, é simplesmente um processo, né? Então o kardecismo ele leva você a aceitar Deus e ao mesmo tempo aceitar seus karmas como resultado da tua meia-culpa, né? Ou mais como um castigo de Deus puro e simples, autoritário, mas simplesmente como resultado de erros que você cometeu e que você tem que acertar as contas mais tarde, né? Então ele já com espiritualidade, né? A ideia de que a vida é essencialmente sofrimento, de que a Terra é um mundo de expiação e tudo mais, ainda a ser melhorado, ainda a se tornar melhor, não pega essa conotação de revolta com Deus que tinha em Schopenhauer. Porque o budismo, quando ele chega no Ocidente, ele bate em Schopenhauer e ele dá essa conotação de que se o cristianismo fala de Deus, ele não pode ser bom. Quer dizer, Deus não poderia ser bom. Ele teria que ser mal para fazer um mundo desse jeito, né? Que é praticamente um pensamento que mais tarde não, já era na época, já existia, que é o satanismo, né? Agora, no kardecismo você aceita Deus como ser bom e o karma como sendo contingência dos teus atos, né? Agora, que tem muito de budismo no kardecismo, tanto que muita gente fala que o kardecismo e o budismo falam a mesma coisa. Eu diria que sim, eu diria que em 1850 o budismo estava entrando em sola na época do Kardec na Europa. E eu não acho que isso é uma coincidência, tá? E nem acho que foi o Kardec que inventou essas ideias de karma, essas ideias são orientais, né? Tá? Essa é só uma consideração sobre budismo. Em budismo, o Buda originalmente, só para recapitular, não tinha interesse na figura de Deus. Ele não negava, ele não aceitava, ele apenas não dava importância a Deus no que ele chamava de processo kármico. Tá bom? Espero ter sido claro. Não sei se foi. Ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.